Fala família, chegamos por mais uma vez aí na sua telinha, tá? O assunto de hoje nesse vídeo aqui, um rapaz fica em coma por 12 anos. Nasceu como uma criança normal, teve problemas na sua musculatura, nos seus ossos, perdeu a capacidade de se locomover, entre diversas outras coisas. O que acontece? Fica em coma por 12 anos, só que ele sai desse coma de 12 anos e ele vai dizer que estava consciente, ele não conseguia se mexer, falar e nada, mas ele estava vendo tudo o que fizeram na frente dele. E o que ele vai falar nesse vídeo vai chocar você, e você nunca viu algo como isso, tá? Então se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos para o vídeo. E esse vídeo aqui, todos os créditos vão para o canal Você Sabia, tá? Esse rapaz ficou preso em sua mente, sem conseguir se comunicar, em um estado vegetativo por 12 anos. Mas mesmo assim, ainda estava consciente na maior parte do seu tempo. As pessoas achavam que ele não sabia o que estava acontecendo, mas durante esse tempo, mesmo nessa condição, ele estava consciente na maior parte do tempo. E é sobre isso que iremos ver então no vídeo de hoje. A história de Martin Pistorius, o garoto que ficou em coma por 12 anos. E quando voltou, disse algo que surpreendeu a todos. Martin Pistorius nasceu no dia 31 de dezembro de 1975, em Joanesburgo, lá na África do Sul. Até os 12 anos ele teve uma vida normal. Ia para a escola, brincava, fazia atividades físicas normalmente, mas tudo mudou completamente em 1980. Na sua adolescência foi descoberto que ele tinha um problema degenerativo no seu sistema nervoso. E por conta dessa condição, começou a ter dificuldades na locomoção. E com o passar do tempo, a sua capacidade de se mexer, sua capacidade motora, foi diminuindo cada vez mais. Os sintomas da doença começaram a piorar cada vez mais. E com isso, Martin ficou mudo, desenvolveu problemas para se alimentar, estava se sentindo cada vez mais cansado, dormia muito e evitava qualquer tipo de contato com outras pessoas. E em apenas 18 meses, ele perdeu os movimentos do corpo todo. E também perdeu a sua capacidade cognitiva. E ficou assim em estado vegetativo. Imagina, mano, você tá de boa, tranquilo. Do nada você descobre que você tá ruim, até que, tipo, em 1 ano e meio já era. E como tudo foi muito rápido, né, os médicos não conseguiram identificar qual que era a doença que ele tinha, e muito menos tratar ela. Imagina também a cabeça dos pais e familiares, né? Sem entender muito o que estava acontecendo, era uma criança bem saudável e de repente tudo muda. Muda a vida de todo mundo, tá? Falavam que poderia ser um tipo de meningite ou até mesmo uma tuberculose no cérebro, porém só conseguiram descobrir o que ele realmente tinha muito tempo depois. Na época, os médicos disseram que Martin tinha uma mente parecida, como se fosse a mente de um bebê de 3 meses. E disseram também que ele teria no máximo 2 anos de vida. Naquele momento então, segundo os médicos, Martin estava condenado à morte. Nenhum amigo ou familiar acreditava que ele iria sobreviver àquilo. Mas mesmo assim, o seu pai insistiu no tratamento. Bom, ainda bem, né? Pois de acordo com o título do vídeo, essa história vai ter um final diferente. Bom, então como Martin estava num estado vegetativo, ele começou a receber cuidados diários para se alimentar, tomar banho, se locomover e coisas do tipo. E durante o dia, ele ficava em clínicas especializadas para ajudar na sua recuperação. E durante a noite, o seu pai Rodney o levava para casa, para que assim ele pudesse cuidar do seu filho. O pai Rodney conta que ele tinha um alarme que apitava de 2 em 2 horas, para que assim ele pudesse mudar o corpo do filho dele de posição. Isso tudo para evitar que Martin desenvolvesse um outro problema, né? E todo dia seu pai, às 5 da manhã, acordava para vestir o seu filho e levar ele até a clínica. E essa rotina então aconteceu durante vários e vários anos. E com o passar dos anos, o dinheiro para manter a saúde do jovem foi acabando. E isso forçou o pai a trocar a clínica de alto padrão por uma casa de repouso. Ou seja, mesmo sem condições, o pai não abriu mão de cuidar do filho. Só que, por conta dessa situação, né, por conta da falta de grana, o pai teve que recorrer a pessoas sem capacidades, pessoas que não eram profissionais na área. E algumas coisas ruins aconteceram. Por Martin, então, estar em um estado vegetativo durante um bom tempo já,
As pessoas acreditavam, né, os médicos, familiares, amigos, né, e Martin não tinha consciência de que ele não estava ouvindo ou ele não sabia de nada que estava acontecendo ali ao redor dele. Mas a verdade é que não era bem assim. Por incrível que pareça, mesmo nessas condições onde ele precisava de ajuda, vocês acreditam que a galera do hospital acabou maltratando ele de várias formas diferentes? Ele estava ali, sabendo o que estava acontecendo, mas não podia fazer nada. Algumas pessoas xingavam ele, batiam nele E até faziam outras coisas piores. Durante alguns banhos para cuidar da higiene, ele era até violado e maltratado. Tudo isso nessa nova clínica para onde ele foi levado. E como mesmo em estado vegetativo ele estava consciente, vocês já entenderam isso? Quando não era ele o abusado, ele percebeu que outras pessoas ali da clínica, outras pessoas que estavam internadas, também sofriam os mesmos casos. Mas como que tudo isso foi descoberto? Já que ele estava em estado vegetativo e não podia contar isso para ninguém. Durante vários anos, a consciência de Martin começou a voltar. Ele percebia as pessoas ao seu redor, mas os seus sentidos ainda estavam limitados. Para as pessoas, para os médicos, ele ainda era o mesmo, mas aos poucos ele estava voltando ao normal, recuperando de pouquinho em pouquinho a sua consciência. E assim continuou vivendo por muitos anos, olhando, observando, vendo o que está acontecendo, mas quietinho, sem ninguém notar diferença. Depois de mais ou menos 6 a 7 anos, a sua memória e pensamentos começaram a voltar. Martin tinha recuperado a consciência completa, mas ainda não conseguia se comunicar. Mano, que desespero, velho. Imagina. Imagina. Parece um sonho, né, que você tá preso ali. E foi durante... Como sempre, os vídeos aqui parecem cena de filme. Imagina, ele saber o que está acontecendo, mas não conseguir se mexer, não conseguir falar, não conseguir expressar tudo aquilo que ele estava sofrendo também, tá? Então, esse momento em que sua consciência estava voltando, os pensamentos e tudo mais, que ele presenciou os abusos que ele estava sofrendo. E ele só conseguiu contar para os outros tudo isso que aconteceu com ele muitos anos depois. Isso porque em 2001, uma cuidadora e aromaterapeuta foi contratada para cuidar dele e percebeu algo muito importante. Durante várias conversas e testes, Virna, a cuidadora, percebeu que ele estava reagindo com os olhos, como se ele estivesse entendendo o que ela estava falando. E com isso, ela começou a testar ele com algumas perguntas. Realizou vários testes cognitivos e pela primeira vez em 12 anos, ele provou que era capaz de compreender as coisas que estavam acontecendo à sua volta. E foi através de um programa de computador que ele conseguiu se comunicar, passando ali para ela o que ele pensava, o que ele sentia, o que ele estava vendo. Ele ainda estava limitado, mas o seu cérebro estava funcionando. E foi através desse estudo com esse programa que ele conseguiu se comunicar com sua família e alguns amigos. Falando coisas que ele queria dizer há muitos anos. Por exemplo, ele disse à mãe dele que a perdoava por ter dito que queria a sua morte. Ele explicou que entendia a mãe dele, né? Que naquele momento ali... Entendeu? São coisas que ele ouviu enquanto ele estava no coma. E agora ele está falando tudo que ele ouviu e falando tudo agora em resposta a essas pessoas. Imagina, depois de tanto tempo, ouvir isso de um filho, o que é difícil, hein? Que ela falou sem pensar, ele compreendeu o sofrimento dela, a angústia e a rotina exaustiva de cuidar dele todos os dias. Pois a mãe não podia fazer nada, né? Então ela estava triste, deve ter falado sem pensar e ele perdoou ela. Em pouco tempo, Martin já conseguia escrever e também conseguia conduzir a sua própria cadeira de roda. Ele foi progredindo com a fisioterapia e conseguiu recuperar os movimentos da cintura para cima. E depois de superar tudo isso, sabe o que o Martin fez? Ele foi atrás de realizar os seus sonhos. Martin então começou a trabalhar em uma empresa de fotocópias e se matriculou em uma faculdade de ciência da computação. Em 2008 ele conheceu Joana e em 2009 eles se casaram. Segundo Martin, Joana era a mulher da sua vida, pois ela teria visto ele além de suas limitações e ela sempre o encorajava para fazer o que ele queria. Em 2011, Martin lançou sua autobiografia, O Garoto Fantasma, a fuga milagrosa de um menino diagnosticado incorretamente preso dentro do próprio corpo. E no livro ele conta toda a sua trajetória, desde criança até aquela experiência angustiante. O cara simplesmente provou que a mente dele estava viva. Mesmo quando ninguém acreditava, teve um trabalho duro de fisioterapia, né? Agora imagina aquelas pessoas que fizeram o que fizeram com ele, que falaram o que falaram, achando que ele não teria jeito, não sairia daquela situação. Será que o nome dessas pessoas está bem nesse livro? Xiii.
Conseguiu reconquistar os movimentos, correu atrás dos sonhos, se formou em ciência da computação, achou a mulher da vida dele, se casou, Começou a participar de corridas de cadeiras de roda. para celebrar a sua superação, e hoje, com 50 anos, ele mostra que você jamais, independente da situação, deve desistir. Ele disse: "Minha mente nunca desistiu, mesmo quando meu corpo estava preso." E também deixou algumas mensagens de inspiração para todo mundo. 2025 será um ano extraordinário para aqueles que decidirem. Tipo assim, quem quer vai fazer acontecer. Entendeu? Quem acredita sempre alcança. E essa decisão só depende de você, pois você vai ter que fazer o que é preciso, independente do seu objetivo. E aí, tá preparado para fazer as coisas acontecerem, galera? Então é isso. Aqui também uma mensagem motivacional para a sua vida. Não desista, continue lutando. Por mais que pareça impossível, ainda há esperança e as coisas podem mudar. Tudo que estava errado pode se tornar um degrau para um grande sucesso. Então, seja abençoado e até o próximo vídeo.